Agora, quando você fala que ele estava num nível de estresse alto, muitos compromissos e tal, aí o episódio do ladrão culminou com tudo. A pessoa, para ter isso, ela precisa passar pelo que ele passou também? Ou às vezes pode vir do nada? Pode vir do nada. Do nada. Na verdade, uma vida estressante para quem mora numa cidade como São Paulo, é praticamente todo mundo que leva uma vida estressante. A característica ansiosa, sofrer muito pelo futuro, ou fazer coisa demais, já é Sei. o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que pode desenvolver para um transtorno de pânico. No caso do Matheus, ele teve um ataque de pânico, uma crise específica. Por conta de um evento, vieram outras. E o que acontece é que, como a crise do pânico de fato acontece do nada, você não consegue, não tem, ela não é, quando ela vem de uma fobia, é fácil entender. Você tem medo de elevador, a hora que você entrar no elevador, você vai ter um pânico, um ataque de pânico. No caso dele, do nada, tô morrendo. A sensação que as pessoas têm é de tô morte. morrendo. Você achou que ia morrer? Era um infarto, eu achei que eu tava tendo infarto. Porque foi todo um sintoma de Você um sempre infarto. foi saudável? Até antes da operação, Sim. não. Antes você teve que perder, a gente até mostrou uma foto, nossa, você perdeu realmente muitos quilos. Isso se Perdi. tornou uma pessoa mais saudável. E isso também já é um gatilho, né? A bariátrica já é um gatilho, porque a Também. bariátrica já traz, você sai de uma compulsão. fuga para outra, de uma compulsão para outra. Então, é para quem faz bariátrica ficar mais atento. Na verdade, o transtorno de pânico é muito comum, infelizmente. A crise de pânico, a estimativa é que 1 em cada 5 pessoas tenham ao longo da vida. Pois é, eu até quero que você me fale sobre isso. Tudo bem, você teve um episódio, né, que foi bastante sério, lógico, que desencadeou. E ele teve outros, né? Agora a gente tá tendo uma epidemia, né, gente? Por dados históricos, como hoje no mundo a gente não tem guerras, não tem uma epidemia mais séria acontecendo, não era pra gente ter o nível de ansiedade que a gente tem. Mas com o estilo de vida que a gente leva, sim, somos praticamente todos ansiosos. Tem criança que tem Tem, pânico, tem criança que está... Bom, ele é super jovem também, está com 35, né? Mas a gente tem cada vez mais pessoas com Sim. episódios assim. O que é que faz? E, na verdade, isso que você está dizendo é um dos pontos para a gente começar a refletir sobre de fato um infarto ou é um ataque de pânico. Porque a idade de 20 a 30 não é tão comum o infarto para o número de pessoas que têm os sintomas. Eu estava até contando para ele que tem um dado americano que em 5 milhões de entradas no pronto-socorro, 500 mil eram infarto. Então, 90% é pânico. Síndrome do pânico. Que ligação tem com outras doenças? O transtorno de ansiedade costuma trazer um transtorno de pânico. Tá. Mas o que tem de sinal antes? Você tinha algum sinal, Ceará, antes? Não, né? De ter o pânico, não. É por isso que ela é tão assustadora. Na verdade, o comportamento ansioso de algumas pessoas pode ser um sinal. Uma leve taquicardia, uma sensação esquisita em algum lugar. Dormência de braço, que ele falou. Aí é que teve, durante a né? crise. É durante a crise. Aí é a Aí crise. já é na crise. Por isso que ela parece muito um infarto. Parece muito um infarto. E sabe o que é o legal, o importante a se falar da síndrome do pânico? É como você Sai da crise. sai da crise. E você Entendeu? conseguiu Isso é uma sair. coisa que não falam muito. A Gabi que pode explicar melhor isso aí. Porque como sair da crise? Deu a crise de pânico. E aí, o que eu fazia? Você fica travado, não Você é? trava. Você não... Quem te acudiu, Ceará? Ninguém sabia o que eu estava tendo, né? Tanto que eu só fui saber realmente o que eu estava tendo na sessão de terapia com a Gabi, que deu outra na hora que eu estava contando, eu estava tão ansioso que deu outra. E ela começou a falar, ó, faz isso. Tá, mas no momento que te deu isso no hotel, você tava sozinho? Tava sozinho. Eu achei que eu tava infartando. Aí eu liguei pra... Você achou que ia morrer? Eu liguei pra minha produtora, que é a Priscila, liguei pro Genésio e falei, gente, Tô morrendo. tô morrendo. Corre pra cá que deu ruim. E aí, depois disso, que eu voltei pra Campinas e aí comecei a conversar com a Gabi, já não explicando, ela já sabia o que era, mas no dia da sessão deu uma outra. Veja só como é importante, gente, a gente entender, ouvir uma pessoa como a Gabi, vai dizer pra você que sinais são esses e o que você pode fazer. Minha querida Gabi, o tratamento é feito com terapia e remédio? Os dois têm que andar junto? São Só a casos. terapia não resolve? São casos. No caso do Matheus, por exemplo, que são crises específicas, não vejo ainda a necessidade do uso de um medicamento. Ah, você não tá tomando remédio? Não. Que bom! Não tô tomando nenhum remédio. Mas é muito específico. Isso precisa. A terapia, independente do remédio, ela precisa acontecer. Remédio é sintomático. Em alguns casos, como um transtorno grave,
Se ele estivesse paralisado, não consegue ir a lugar algum, desenvolve uma agorafobia, algo mais complicado, sim, sem dúvida precisa do medicamento. Eu sou nem um pouco contra. Como é que você analisa as terapias alternativas? Importantíssimas também. São boas? Sim. Você curte, Matheus? Eu não faço nenhuma outra não, né? Você faz. Alternativa qual? Com a Dani? Ah, Dani, eu faço com a Dani não, com a Mari. Eu faço Mari. a terapia holística. Holística. Eu faço. Acupuntura também se Sim. ouve falar bastante. Porque tudo relaxa, a gente precisa da presença, do relaxamento. A crise, sair de uma crise, é inclusive trazer para a respiração. Eu falo para ele que quem já viveu e quem conhece a doença entende a necessidade de saber ajudar, porque a primeira vez, as pessoas que estão tendo pelas primeiras vezes ou que não têm conhecimento do que é, se desesperam. E geralmente estão ali, sozinhas ou com alguém que está tão desesperado quanto. Porque se eu te falo, eu estou infartando... Desculpa, gente. Bati no microfone. Não, isso é normal bater no infartando, microfone. Normal. A família tem um papel fundamental, é claro. Quando você fala, quando você começou a sua fala aqui hoje, né, de falar, porque é frescura, não sei o quê. Isso é terrível, porque às vezes a própria família, não Sim. foi o seu caso, mas as pessoas têm vergonha de falar o que elas estão sentindo. E principalmente os homens, né? Principalmente os homens. A mulher já tem um histórico natural de ir mais ao médico e se cuidar melhor e falar mais sobre qualquer tipo de assunto, o que está sentindo, o que está. Os homens não. O cara, até por machismo, não sei o quê, não, isso aqui eu não estou tendo isso aqui, não, isso aqui é frescura. E acaba não indo ver mesmo. E é uma coisa perigosíssima. Eu tenho hoje, depois que você começa a falar abertamente sobre o assunto, não só as pessoas que me mandam mensagem em redes sociais, se eu começar a abrir aqui o que já está chegando de pessoas que estão mandando, pessoas conhecidas, que vêm falar, me param e falam, pô, só eu sei que você está passando, porque eu passei a mesma coisa. Falo, nossa, como assim? Falo, pois é, eu já tive. E as pessoas vêm conversar e você começa a ver que existe, tipo, um grupo muito grande de pessoas que tiveram isso. E tem, né? Eu acho que continua tendo para sempre, né, Gabi? Você vai ter sempre essa sensação de, opa, pode ser que eu tenha alguma crise de ansiedade ou um transtorno. Um transtorno não, né? Uma crise de pânico específica. É que hoje ele sabe controlar. Ele sente. O que a gente faz, a princípio, é lidar com isso. Porque o problema do pânico é, eu vou ter de novo, eu vou ter de novo, eu vou ter de novo. Quando vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Será que eu vou estar num show? E se eu tiver isso depois? E aí é o pensamento ansioso, já sofrendo pelo depois. Entender que, pode ser que sim, mas você vai conseguir se controlar, é a liberdade. Gabi, a pessoa ansiosa é mais propensa? Sim. Sem dúvida, sempre. Sim. Controladora, como a maioria das pessoas que tem essa necessidade de controlar tudo para que nada saia fora do script, ela já está tenso com o que vai acontecer. Quero que você me fale da relação do pânico, da ansiedade, enfim, com o suicídio. É uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas é necessário, porque eu tenho observado e tenho lido, enfim, notícias de jovens, meninas, meninos, muito jovens, que, enfim, tiram a vida por conta do pânico, da ansiedade e tudo mais. Estou recebendo aqui a Gabriela Sayago e o meu querido Matheus. Você quase caiu da cadeira? Eu quase caí da cadeira sozinha aqui. Ela virou? Não, ela tem uma molinha aqui. Tem. E eu fui dar uma relaxada, quase Você já caí de imaginou? costas. Eu me seguro aqui também, porque às vezes ela, né? A gente quer, tá chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria dar uma passada assim. A diferença, o que não sei se dá para responder dessa forma. A Gabi, a depressão, a ansiedade, o suicídio, para onde que vai? Vamos falar sobre eles. Ansiedade, em algum nível, todo mundo tem normal. Começou a ser muito intensa, desagradável, já vira um transtorno, pode vir uma síndrome do pânico, um transtorno de pânico, que é como a gente chama hoje. E a depressão é um outro lado, uma outra doença seríssima. E uma das causas da uma das consequências da depressão é sim suicídio. É por não aguentar viver daquele jeito. Uma pessoa que se suicida, ela não está desistindo da vida, ela está saindo da dor. Ela não aguenta Olha a mais diferença, né? aquela sensação. É como se fosse uma situação externa. E que ela falasse, eu preciso sair disso, eu não aguento mais. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não aguento viver. Como é que eu vou me livrar disso? Isso. Acabando com a vida. Eu acabo com a vida. É muito sério. É muito Agora, triste. Ceará, diz que é assim, né? Conselho não se dá. Você sabe plantar? Plantar, sei. O que você já plantou na vida? Plantei cebola, plantei feijão, café, mudo de café. Isso na roça, né? Eu trabalhava na roça. Você tem um quintal? Não, moro em apartamento.
Ô, Gabi, fala se eu estou errada. Não, tá certíssimo. Mexer com a terra tá mais do que comprovado que faz um bem danado para quem é ansioso. Vocês acham que eu não sou uma pessoa ansiosa, gente? Você acha que eu vou... Vá. Só nesse tempinho aqui, a pessoa tá com 2 celulares, conversando com 2 pessoas, a voz de Deus aqui no ouvido. Aí tá falando de depressão, tem que falar de nego broxa ali, tá terrível. É uma situação... Então, meu filho, pé na terra. É pouca coisa na mente da pessoa. Pé na terra, mão na terra. Se você puder, né, Gabi? A natureza Vai ajudar, faz não muito vai? sentido. A natureza e a atividade física. Ela me Essa é a cobra minha sempre, maior ela me briga cobra aqui. sempre. Matheus, faz Atividade esse Então, atividade Matheus, lindo, que a gente ama, te adora. Você vai num garden essa semana, vai comprar uns vasinhos, umas floreirinhas, umas mudinhas, pede lá, compra lá um pé de arruda de, sabe, de Arruda é manjericão, uma de boa. manjerona, um salsão, qualquer coisa. E cuida daquilo, mexe com aquela terra todo dia um pouquinho. Vai te ajudar, cara. Tenho Ajuda, certeza. ajuda. Uma coisa que, não sei como é que tá o tempo aí, que seria legal, fora o tratamento pós, uma coisa que é legal, verdade. que a Gabi me ensinou, eu até ajudei pessoas já em relação a isso, e a pessoa como não sabe quando está tendo uma síndrome do pânico, é como reagir quando a pessoa do lado está tendo uma síndrome do pânico, um ataque de pânico. Como você ajuda alguém no ataque de pânico? E é isso, respira comigo. Vamos É respirar. a respiração. 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 Como é que é essa comigo. respiração, Gabi? É a respiração. O ideal é você pôr a mão no peito, mão no. Aqui. Usa a mão no microfone. A mão no Tá, microfone põe não no é uma peito boa. aqui. É sentir que você está primeiro inflando o abdômen, baixando o abdômen. Umas Inspiro 5 vezes. pela boca. Sempre nariz, se possível. Sempre pelo nariz. Tá sem ar, vai na boca, mas o ideal é o nariz. Aliás, a respiração é bom pra Infla tudo, né? tudo. A gente precisa da respiração. Minha linda, o seu endereço é @Gabi Saião com Saiago. Saiago? S-A-Y, Saião é a minha linda. É verdade. psicópata. Tá lá no vídeo. E o Matheus, @Matheus Ceará. Isso. Show aonde? Show essa semana, show entra no meu site, mateusceará.com.br, Pronto. tem um monte de lugar lá. Acessadíssimo. Aí sabe o que eu vou fazer aqui amanhã? Me dá a sua mão. O quê? Amanhã eu vou trazer uma mulher pra ler a mão. Você acredita nisso? Verdade? Você sabe que uma vez eu liguei numa mulher que disse que previa o futuro. Eu liguei na casa dela, falei, alô? Ela falou, quem tá falando? Eu falei, se você não sabe quem tá falando, como é que você vai saber meu futuro? Delícia. Beijo!